Capítulo 6. Uma visita a Mugnano. Em 1909, tive a grande felicidade de visitar o Santuário de Santa Filomena, levando para suas guardiãs uma carta de apresentação do núncio de Sua Santidade em Portugal, Monsenhor, depois Cardeal, Ponte. As boas freiras a quem estava confiado o Santuário de Santa Filomena receberam-me com tanta afabilidade e mostraram-se tão desejosas de que eu tomasse conhecimento de todos os pormenores relativos à sua querida santa, que me animei a prolongar a minha demora ali durante 9 dias, observando em levado grande número de fatos admiráveis que as piedosas guardiãs tanto gostavam de contar. Passei uma grande parte daqueles dias na igreja da Santa, e as boas irmãs davam-me as maiores facilidades para eu venerar as preciosas relíquias quantas vezes e por todo o tempo que me aprovesse. Algumas vezes acompanhei os peregrinos que vinham de longe e com eles examinava e beijava o relicário que continha o sangue da mártir. Outras vezes, na ausência do capelão, tinha eu o privilégio de oferecer as relíquias à veneração dos visitantes, e com frequência, quando a igreja estava fechada, era-me permitido retirá-las do seu repositório para minha exclusiva devoção. O sangue de Santa Filomena. O sangue não está líquido, mas sim completamente seco, tendo a aparência de cinzas. Está encerrado num pequeno vaso de cristal que permite ao visitante vê-lo com toda nitidez, como se o tivesse na palma da própria mão. Tive a felicidade imensa de examinar este inapreciável tesouro, mais de 30 ou 40 vezes. De cada vez, sem exagero, eu via o sangue modificar-se de modo maravilhoso, e a transformação era tão evidente e distinta que não podia admitir-se a mais pequena dúvida ou ilusão. Pedras preciosas, rubis e esmeraldas, pedaços de ouro e partículas de prata apareciam misteriosas com o sangue. Quando alguém mexe no relicário, de novo aparecem as pedras preciosas, nem sempre como das outras vezes, mas sempre com a maior evidência. Às vezes também aparecem pequenas partículas pretas, que são consideradas como presságio de desgosto ou aflição, ou prognóstico de que se aproxima alguma fatalidade. Estas partículas negras, notavelmente visíveis quando o grande pontífice Pio IX venerou o sangue da santa, foram então tomadas como sinais proféticos das amarguras que estavam reservadas ao Santo Padre. Às vezes o sangue assume o aspecto de terra preta, e parece que isto denuncia a indignidade daquele que está venerando a relíquia. Deu-se um caso notabilíssimo com um padre que levava uma vida muito contrária à que devem ter os ministros da igreja. Quando ele ajoelhou para beijar o relicário, o sangue tornou-se todo negro, e logo que ele saiu, retomou a sua aparência natural. Alguns dias depois, o referido sacerdote caiu morto no meio de uma festa. Estas extraordinárias transformações são testemunhadas diariamente pela multidão de fiéis que afluem ao santuário e têm sido verificadas e declaradas autênticas pelas mais altas autoridades eclesiásticas. A imagem milagrosa. Ao lado esquerdo da igreja e defronte da capela onde o sangue da Marta está depositado, vê-se a figura de cera que contém os restos de Santa Filomena. Está encerrada numa urna magnífica, cuja frente, formada por uma placa de cristal, permite ao visitante ver a imagem distintamente. Vestida com riquíssimas roupagens, tem um dos dedos da mão direita um anel de ouro maciço com um grande topázio, que foi um dos vários presentes enviados por Pio X à santa. A imagem, assim como o sangue, passa por extraordinárias transformações, que têm sido presenciadas por grande número de peregrinos e de visitantes, e também devidamente autenticadas. A estátua em que os restos da jovem Mártir estão encerrados, quando saiu das mãos do artista, estava longe de ser uma obra de arte. O rosto era tosco, as faces de cor branca doentia, os lábios grossos e a boca parecia contrair-se num rictus. Por infelicidade, o esquife de ébano feito para conter, oferecido pelo bispo de Potenza, era muito curto,
e, por consequência, a posição dada à imagem era desgraciosa. Não obstante, a urna foi fechada e selada e a chave guardou-se em Nápoles. A primeira transformação que se notou na estátua deu-se quase imediatamente depois das relíquias da santa chegarem a Mugnano. Destinara-se o dia 29 de setembro para a colocação da urna no altar que lhe estava reservado. Com surpresa de todos os presentes, produziram-se com a maior evidência modificações na imagem, apesar de se reconhecer que os selos estavam intactos e a chave, como já dissemos, se ter conservado sempre em Nápoles. A desastrada posição dada à estátua transformou-se noutra muito mais graciosa. A cor do roxo passou a ser de tom delicado e brilhante, e o feio esgar da boca deu lugar a um agradável sorriso. O feitio da figura tornou-se elegante. O cabelo, as mãos e a posição das setas também se modificaram. A segunda transformação grande aconteceu 20 anos depois. Em 1824, a primeira urna foi substituída por outra mais bonita. O cabelo, de novo, se tinha modificado e era mais abundante. Os olhos abriam-se várias vezes durante as devoções públicas, e, quando a estátua foi colocada no seu novo esquife, que tinha quase mais 30 centímetros de comprimento do que o anterior, os pés, que primeiro ficavam a alguma distância do fundo, pouco a pouco se foram estendendo por si próprios até tocarem na extremidade da urna. Um novo prodígio, que causou verdadeira impressão, ocorreu em 1841. A imagem estava colocada de forma que só de perfil podia ser vista por quem estivesse defronte dela. Qual não foi o assombro da enorme concorrência do povo quando um dia o rosto da santa, na presença de todos, se voltou de modo a ficar a 3/4 quase todo visível. A 27 de maio de 1892, a estátua novamente mudou de atitude na presença de toda uma peregrinação, e tal mudança foi devidamente autenticada pelas autoridades eclesiásticas. Durante a minha estada em Mugnano, vi a imagem mudar de cor muito frequentemente, passando de pálida para um ligeiro rubor e de novo para uma vermelhidão mais carregada. Os lábios estavam algumas vezes comprimidos e outras abertos. Nenhuma intervenção exterior é possível, pois que a estátua se conserva no seu cofre, resguardada por uma espessa chapa de cristal, fechada com 3 chaves, cada uma das quais em poder de 3 autoridades diferentes. Uma destas é o próprio bispo de Nola. A grande imagem da santa. Um terceiro objeto de interesse que há no santuário é uma esplêndida imagem de madeira, oferecida pelo cardeal Bufficilla, em 1806, e que sai nas procissões públicas da santa. No ano de 1823, durante a procissão, os portadores dessa imagem reconheceram que ela ia excepcionalmente pesada, e os peregrinos notaram, ao mesmo tempo, que a cor do rosto se mostrava muito mais viva do que era costume, dando à estátua quase a impressão de pessoa com vida. No dia seguinte, uma espécie de transpiração que encheu o ar de um intenso perfume foi vista destilar-se da testa e dos olhos, caindo-lhe no seio onde se juntava em torno do relicário metido no peito da santa. Este prodígio durou muito tempo e, assim como sucedeu com os outros, foi presenciado por uma verdadeira multidão de testemunhas e devidamente autenticado, tanto por autoridades eclesiásticas como civis. Como é natural, esta imagem é tida pelo povo na maior veneração. O sinal particular. Mas a maravilha que me fez maior impressão durante a minha visita foi ainda a seguinte. No 9º dia estava eu numa capela lateral. A Madre Superiora falava com um empreiteiro no fundo da igreja, examinando algumas reparações que era preciso fazer. Uma das irmãs do santuário aproximou-se de mim e disse-me simplesmente: Padre, já ouviu o sinal? Que sinal? Perguntei. Tenho visto tantas coisas prodigiosas durante a minha permanência aqui. Oh, repetiu ela. Então ainda não recebeu o sinal? Se há alguma coisa ainda mais assombrosa do que tudo quanto já vi, repliquei, não devo atrever-me a pedi-la. Seria presunção da minha parte.
Não, não, insistiu a irmã. Vossa Reverendíssima veio de tão longe e demorou-se aqui tantos dias, que a santa, por certo, há de querer dar-lhe o sinal. Dizendo isto, encaminhou-se solicitamente para junto do altar, onde está a urna que contém a imagem milagrosa. Não me tinha ela feito saber, nem vagamente, em que consistia esse estranho sinal. Ajoelhamos diante da urna e começamos uma pequena oração. De repente, ouviu-se ressoar uma pancada seca, forte, como se na placa de cristal batesse um corpo duro. A irmãzinha ergueu-se com um sorriso radiante e disse-me: agora já o recebeu. O som foi tão distinto e tão forte que a Madre Superiora, ainda ao fundo da igreja, ignorando absolutamente o que nós estávamos fazendo, voltou-se com precipitação ansiosa e perguntou: para quem foi? Foi para o padre, respondeu a irmã. Esta pancada é um sinal muito conhecido, dado de tempos a tempos a devotos da santa, e é, feliz me sinto ao dizê-lo, considerado como especial manifestação de seu agrado. Era, sem dúvida, um bom presságio para mim. Ao chegar a Roma, logo em seguida fui recebido em audiência privada pelo Sumo Pontífice Pio X, que manifestou o maior prazer em ouvir o relato da minha visita a Mugnano e me deu várias provas de benevolência, uma das quais foi a permissão de dizer semanalmente uma missa votiva em honra da santa. A multiplicação dos livros. Antes de encerrar este capítulo, desejo mencionar um último prodígio designado pela multiplicação dos livros acerca da vida da santa. O bom sacerdote, Dom Francisco de Lucia, que tinha recebido as relíquias, desejou tornar conhecidos os milagres por ela realizados. Neste intuito, escreveu uma sucinta narrativa dos principais acontecimentos que se relacionavam com a história da santa. Esta obra foi vendida rapidamente e o autor, querendo reservar alguns exemplares para distribuição particular, mandou vir de Nápoles os que restassem. Eram ao todo 225. Colocou-os sobre uma mesa em 5 pilhas, das quais cobriu 4 para as resguardar da poeira. A quinta ficou descoberta porque o livro estava a ser constantemente solicitado. Durante 5 ou 6 meses, continuou a distribuir exemplares liberalmente, em número de algumas centenas, tirando-os sempre da pilha descoberta, sem reparar em que estava tirando muitos mais do que os existentes na rima primitiva. Uma tarde, ao regressar a casa, ficou surpreendidíssimo por encontrar o chão do seu quarto, que deixara fechado, coberto de livros. Como não era admissível nenhuma explicação humana para aquele fato, o bom sacerdote pensou que era Santa Filomena quem espalhara os livros, em sinal de que eles não lhe eram agradáveis. Mas, reparando melhor, verificou que os livros da mesa, aqueles que se conservavam cobertos, estavam ainda exatamente como ele os havia colocado, existindo 45 em cada grupo. No quinto monte de onde ele já tinha tirado tantas centenas, com a absoluta inconsciência de que eles estavam sendo multiplicados, havia ainda 19 exemplares. Fez ele então os seus cálculos e reconheceu que daquele maço tinha tirado mais de 500 livros. Depois contou os volumes existentes no sobrado e viu que eram 72. Outras multiplicações milagrosas se deram várias vezes, não só em Mugnano, mas igualmente em outros sítios, e foram igualmente seguidas da multiplicação dos retratos da santa. Um milagre muito semelhante ocorreu com as suas relíquias. Algumas das pessoas que as receberam não as tratavam com o devido amor e respeito. Qual não foi o seu espanto quando, ao examinarem os seus relicários, verificaram que, apesar de estarem selados, tinham desaparecido as relíquias, as quais se encontravam na urna que contém os restos da santa, quando mais tarde foi aberta. Nunca vi santuário tão cheio de prodígios, tão impregnado de atmosfera do sobrenatural, em onde se podem ver tão palpavelmente manifestações celestes como o de Mugnano. Este santuário é particularmente favorecido por constantes, visíveis e maravilhosos fenômenos divinos que o Onipotente se compraz em prodigalizar-lhe.